Olá, sejam bem-vindos à terceira live de aquecimento para o evento Workshop Transição Sem Confusão. Vou fazer esse evento no dia 11 de setembro, às 19h30, no meu Instagram, doutora.flávia.valadares. Inscrevam-se aqui agora para não perder nenhuma notificação e para vocês participarem desse evento que está assim imperdível. No workshop Transição Sem Confusão, eu vou mostrar para vocês um mapa, um passo a passo para vocês seguirem e fazerem um planejamento para a transição de carreira de você sair do lugar. Mesmo que você não tenha tanta clareza do que você quer, mesmo que você esteja sem dinheiro e sem tempo sobrando, esse mapa, ele vai te dar uma clareza surreal e vai te possibilitar o mais importante, movimento, passo a passo. Bem, dito isso, nosso evento dia 11 de setembro, agora vamos voltar para cá. Essa é a terceira live, então eu preparei uma série de 4 lives de aquecimento para a gente chegar afiadíssimo no evento, para a gente fazer o melhor proveito possível do evento. Então, essa live 3 é não sei o meu propósito. E tô de saco cheio desse discurso de propósito na internet, porque todo mundo fala de propósito, mas ninguém resolve nada. E aí, o que eu faço? Então, este é o tema da live de hoje. Se você não assistiu as 2 primeiras, se inscreva no nosso grupo do WhatsApp, que a gente manda os links, que elas vão ficar no ar até a data do workshop, tá, gente? Mas não percam. Então, a live 1 foi transição de carreira pra quê? Né? Para que esse trabalhão todo para mudar? De preferência, gente, pra gente não trocar 6 por meia dúzia, porque não é mudar por mudar, não é trocar de empresa, trocar de cidade, trocar de emprego, trocar de área, não é trocar por trocar, é trocar uma coisa que não faz sentido por uma coisa que faz sentido. E a live 2 foi relacionada ao tempo, quanto tempo que demora essa transição. E nessa live a gente detalha melhor a ordem de grandeza do tempo, semanas, meses, até anos, né? Dependendo do momento em que você está na sua vida e da sua capacidade de se preparar. Mas fato é, gente, que a gente está aqui para melhorar, para trocar uma vida sem significado, sem intenção, sem inspiração, para uma vida com significado, com intenção, com inspiração, que cause um impacto ao seu redor, um impacto positivo nas pessoas ao seu redor, que você se coloque a serviço da vida com muita consciência e com muita leveza também. Então, esse é o objetivo final de toda transição, de qualquer tipo de mudança. E às vezes a mudança vem porque a gente busca. E isso aconteceu comigo. Eu contei minha história, mas para você que ainda não ouviu, eu sou médica, sou cirurgiã oncológica, então eu lido com pacientes com diagnóstico suspeita de câncer e também com prevenção. E era professora universitária na Universidade Federal de Viçosa e optei, né, a minha carreira docente, eu fui docente por 12 anos e aquilo perdeu o sentido para mim, porque o meu crescimento, o meu coração estava em outro lugar. E aí eu larguei um emprego público federal, né, estável, tudo maravilhoso, que todo mundo acha que é maravilhoso, e troquei isso pela possibilidade, né, de ser terapeuta junguiana também, além de ser cirurgião oncológico, eu sou terapeuta junguiana, consteladora, e vim aqui trabalhar com transição de carreira, já que a minha transição foi bastante bem sucedida e foi, assim, o menos dolorosa possível. Então, o foco aqui também é ajudar você a sair do ponto A e para o ponto B, mas com o menor tempo possível, a menor dor possível e não trocar 6 por meia dúzia. Para você que não quer errar, para você que acha que tá tarde, nada disso, tá? Para não errar, a gente precisa aumentar a clareza. Então, volta a fita, live 3, propósito, para quem já tá de saco cheio. E aí, vamos direto ao ponto. Bem, vamos definir então o que é propósito, né? As pessoas têm um conceito muito equivocado. As pessoas acham que propósito é uma mágica, que é uma coisa que você encontra, surreal, e que a partir do momento que você encontra, sua vida flui maravilhosamente bem, você deixa de ter problemas, você fica rico e tá tudo certo. Não é isso, né, gente? Então, a gente que já parou de acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e tudo,
a gente também não precisa acreditar nessa loucura que eles fazem com propósito. Então vamos colocar o pé no chão aqui primeiro, né? Antes até de conceituar o propósito, eu vou dar um passinho atrás e vou conceituar a questão dos nossos talentos inatos, tá? Porque depois a gente vai amarrar os conceitos e vocês vão entender. Então, talento é aquilo que ou eu já vim de fábrica, né, desde o início da minha vida, e que eu faço com mais facilidade, ou foi uma coisa que ao longo da minha vida eu treinei e me tornei expert e aquilo ali é fácil pra mim, tá? Então, isso é talento. Então, lembrando, o talento ele pode ser, de fato, inato, uma coisa que eu nasci com ele, ou adquirido. Na maior parte das vezes, gente, ele é adquirido, tá? Então, por exemplo, eu sei operar, eu tenho um talento de operar as pessoas. Esse talento eu nasci com ele? Provavelmente não. Eu treinei número de horas suficiente e fiquei boa. Só que, de certa forma, ao mesmo tempo, foi fácil pra mim. Foi prazeroso pra mim fazer a jornada. Talvez se eu não tivesse, assim, nenhuma afinidade com isso, teria sido muito mais difícil eu adquirir esse talento. Então, dito isso, o talento, então, é o fruto, é uma habilidade que fica leve, mas que ela é o fruto de uma prática direcionada e feita de forma consistente por um tempo suficiente, tá? E aí, pra gente fazer de forma consistente por um tempo suficiente, aquilo tem que tá alinhado com o que a gente tá alinhado com o que a gente deseja, tá alinhado com os nossos valores, né? Então, a gente pode e deve cultivar vários talentos. Então, também, gente, abandona essa ideia fixa de que ou eu nasci sabendo ou eu não aprendo mais. Nada disso, o ser humano, ele nasceu para aprender. É da natureza humana aprender, se modificar e crescer. Então, por isso que nós estamos aqui. Então, nós vamos aprender, nos modificar e crescer. E cultivar novos talentos e buscar os talentos anteriores também, tá? Então, dito isso, isso é talento. E tem uma outra palavra que é bastante mal compreendida, que é a vocação. Vocação, ela é até entendida num cenário mais religioso, né? Que ela vem do latim vocare, que é chamar, que é aquele, de certa forma, aquele chamado que você recebe na sua vida, né? Isso também, gente, também, de novo, pé no chão, não é nada sobrenatural. Vocação é uma coisa que, assim como o talento, né? O talento e a vocação, eles andam juntos, eles podem ser cultivados. Então, a vocação é algo que você cultiva também na sua vida. É uma coisa que, paradoxalmente, de certa forma, você recebe, mas ao mesmo tempo você doa. Então é um movimento de mão dupla de você com o universo. Você recebe determinadas circunstâncias, determinadas habilidades, determinadas limitações, determinadas fraquezas, determinadas forças e você usa isso a serviço da vida. E isso, então, vai se, com a prática direcionada, vai se transformando numa coisa mais fácil, mais fluida. E a isso a gente chama, então, de vocação. Então, repare que talento e vocação estão muito relacionadas, mas a vocação, ela tem uma conotação de que ela é dada a priori, de que você nasce com ela, mas não necessariamente. Você pode nascer com ela, ou você pode aprimorá-la, ou você pode ter uma nova ao longo da sua vida, tá? Então, reparem, nem o talento e nem a vocação são coisas estáticas, são coisas tudo ou nada e são coisas que ou você nasce com ou sente e chora, tá, gente? Então, é isso que a gente precisa desmistificar. E aí, nessa linha, vem a questão do propósito. Então, o talento e a vocação, eles são formas, né, de você servir a vida. Né? Formas que tornam esse serviço mais leve. Por quê? Porque você vai fazer baseado em algo que se torna fácil para você. Mas nasce fácil? Não. Vai ficando fácil à medida que você vai fazendo. Tá, mas o que é aquilo que te mantém fazendo? Aquilo que te mantém fazendo o seu talento, cultivando o seu talento e a sua vocação por tempo suficiente. O que é essa chama? O que é essa inspiração? Isso é propósito, tá? Então, propósito é aquilo que te faz acordar de manhã. Precisa ser uma coisa grandiosa, maravilhosa, sobrenatural? Não, gente. Propósito pode ser pequenininho. Geralmente o propósito, ao longo da vida, ele vai sendo lapidado, tá? A gente também, propósito, assim como o talento, a vocação, não é uma coisa sobrenatural que você nasce com ou que você enxerga uma luz divina e tem uma revelação mística, tá? Para a maioria de nós, seres humanos, pagadores de boleto,
É possível viver uma vida com talento, vocação e propósito, mas não é nada sobrenatural. E é isso que eu vim aqui mostrar. Então, o propósito, ele é essa chama. Só que essa chama, ela tem basicamente, assim, 3 camadas, né? Tem uma camada do eu, então o meu propósito é ficar rica, tudo bem, eu posso querer ficar rica. Ou o meu propósito é ficar famosa, posso ficar famosa. Ou o meu propósito é fazer, produzir uma inovação tecnológica também. Não existe, gente, aqui também é uma outra questão, que as pessoas ficam julgando, às vezes, os propósitos. E, às vezes, a gente não quer admitir pra gente mesmo. E daí, se meu propósito for querer ficar rica? E daí, se meu propósito for querer ficar famosa? O ideal é que a gente não use métodos errados e morais para atingir o propósito, mas o propósito em si, ele não é certo nem errado. Não existe propósito errado, existe propósito fraco. Por quê? Para que serve o propósito? Para ele te levantar de manhã todo dia, né? E te inspirar. Então, o propósito é uma coisa que é uma chama que está em você. E aí você vai olhar para dentro e vai descobrir. Eu vou te dar uma técnica aqui no final dessa live, um exercício maravilhoso para você entrar em contato com o seu propósito de uma forma nada sobrenatural, tá? Então, camada 1, o eu. E a gente tem uma camada 2 do propósito, que pode ser o nós. Então, a camada do eu, vamos supor, eu queria ficar rica, eu ainda quero, ou ficar famosa, mas aí a camada 2 é nós, é a camada do nós, que é o seu entorno, as pessoas mais próximas. Então, eu quero dar um dinheiro para os meus pais, para a velhice dos meus pais, ou eu quero dar uma escola boa para os meus filhos, ou eu quero pagar oportunidades meus filhos estudarem fora do país que eu não tive. Então percebam que é já uma camada que tá nessa esfera um pouco além de mim, mas ainda ao meu redor. Isso é muito legal, tá? Isso às vezes pode provocar uma chama mais intensa, porque a chama do eu ela é um pouco menor, a chama do nós ela é um pouco maior, mas gente, não se obriguem a ter uma chama do nós. O importante, outra coisa, ninguém precisa saber qual que é a sua chama não, tá? Você é você com você mesmo, porque na hora de se levantar da cama, na hora que o despertador toca, é você com você mesmo. Na hora que a água bate na bunda, é você com você mesmo. Então não tem essa conversa, você não precisa publicar no Instagram o seu propósito. Você pode ser você com você mesmo e você tem consciência de que você tá levantando da sua cama todos os dias e exercitando habilidades que vão se tornar talentos e vocações todos os dias e isso é seu propósito, não tem problema, tá? Então, o propósito, de novo, ele pode ser na esfera do eu, ele pode ser na esfera do nós, ou seja, mais imediato, a sua família, os seus amigos, pessoas mais próximas e pessoas que você conhece geralmente. E ele pode ter uma terceira camada, tá, gente? Não é obrigatório. Isso aí, você pode ter propósito nas 3 camadas, um em cada camada. Você pode ter propósito em uma camada só, você pode ter propósito em 2 camadas, enfim. Mas o que a gente recomenda, né, é que tenha pelo menos um em cada camada. Assim, você, pelo menos na camada do eu, tá, gente? Mínimo na camada do eu, você pode ou não ter na camada do nós, e a terceira camada é o todos nós, ou seja, é uma camada da coletividade maior, das pessoas que eu não conheço, é uma coisa maior. Então, eu dou dinheiro para uma ONG que protege vítimas de abuso. Ou eu dou dinheiro para uma ONG que ajuda crianças. Eu dou dinheiro para uma ONG que ajuda mulheres a sair de situação de violência. Eu dou dinheiro para projetos relacionados a animais de rua. Percebam que é uma coisa que se estende além do eu, além do nós, do meu entorno, da minha família, das pessoas que eu conheço, que eu gosto, e para além disso, isso aí a gente chama de todos nós, é uma coisa da humanidade, tá? Então, de novo, propósito é essa chama, é aquilo que te levanta. E aí, ele já tá aqui, tá, gente? Ele não é essa mística, essa coisa revelada. Ele é uma coisa que já está, porque você já tá levantando da cama. Mas qual que é a questão? A gente vai estabelecer essa conexão. Agora, para a gente estabelecer essa conexão, a gente precisa largar o moralismo de lado, o julgamento de lado. Então, e daí se o seu propósito for ficar rico? E daí se o seu propósito for só você? E daí se o seu propósito for só o eu e o nós mais imediato, as pessoas que você conhece?
E daí, se o seu propósito for o eu, o nós e o todos nós. O que eu não recomendo, gente, é você dar uma de Madre Teresa de Calcutá e ter um propósito só de todos nós, assim. Você precisa ter um propósito na esfera do eu, tá? Você pode ou não ter o propósito na camada 2 do nós ou na camada 3 do todos nós. Mas o do eu, ele é essencial, porque nos dias ruins é você com você mesmo. Na hora que a água bate na bunda, é você com você mesmo. Tá combinado? Então, beleza. Então, a gente desfez os principais mitos relacionados a propósito, talento e vocação. E agora nós vamos para um exercício, tá? Faça esse exercício, gente, que vale muito a pena. Esse é um exercício extraído do material de um autor chamado Simon Sinek. Simon Sinek, ele ficou muito famoso, ele lançou 3 livros muito famosos, tá? O primeiro dele foi best-seller, que chama Comece pelo Porquê. Ou seja, esse porquê, ele entra nesse conceito do propósito. Esse porquê, ele usou muito para empresas, né? Então ele cita muito o caso da Apple, de várias empresas de sucesso que descobriram realmente essa questão do propósito. E aí ele extrapolou esse conceito para os indivíduos e tal. Ele tem um TED Talks muito legal que eu recomendo também, mas a gente vai usar um método parecido com o dele, né? Que ele trabalha com isso profissionalmente há muitos anos. E aí, o segundo livro dele foi Encontrando o Seu Porquê. Então, ele traz justamente esses exercícios. Então, o primeiro livro, ele desenvolve a ideia. O segundo livro, ele é mão na massa, ele mostra os exercícios. E aí, esse exercício agora foi tirado desse livro, né? Encontrando o Seu Porquê. E o terceiro livro que ele lançou é um livro muito interessante, mas ele é indiretamente relacionado a esses, que é o jogo da vida, né? No sentido de que o que a gente acha que a vida tem coisas muito de curto prazo, mas na verdade o jogo da vida, ele é eterno e ele não tem vencedores. Porque a gente fica, às vezes, vivendo a vida como se fosse uma corrida maluca e, na verdade, a linha de chegada, ela nem é tão chegada assim, porque a vida, na verdade, ela só acaba quando a gente morre, né? E olha lá. Então, a gente vai ter muitas linhas de chegada e a gente vai ter jogos, né? A vida vai ter jogos eternos. Então, essa busca e essa lapidação, essa sofisticação do propósito, ela faz parte do jogo eterno da vida. Então, bora lá pro exercício. O que é? Então, você vai pegar um papel, uma caneta ou bloco de notas do celular, se você for mais digital, ou seja lá o que for, Evernote, o que você quiser. E você vai anotar as 3 principais, assim, os 3 momentos da sua vida, tá? 3 principais momentos da sua vida em que você se sentiu muito bem na sua própria pele, tá? Que você se sentiu muito orgulho de ser quem você é. Você se sentiu muito bem sendo quem você é, tá? E essas 3 histórias não precisam ser felizes, tá? Então, às vezes, por exemplo, às vezes aconteceu comigo. Eu tenho uma história mais triste, mas que como eu consegui me portar com coragem, assim, me portar bem numa situação adversa, né? Numa situação difícil. Essa situação difícil, ela entrou na minha história, entendeu? E eu me senti bem em me portar bem numa situação difícil. No meu caso, basicamente, o meu trabalho, né? Tanto o meu trabalho como terapeuta, quanto o meu trabalho como consteladora, quanto o meu trabalho original, né? O primeiro deles, que se mantém, que é o de cirurgião oncológica, ou seja, que é o de tratar pessoas com câncer, diagnosticar e tudo. O que acontece? No final, esses trabalhos, eles configuram muito a minha natureza de gestora de crise. Então, eu fui percebendo que, na verdade, para mim, Flávia, né, para a pessoa Flávia Valadares, eu não preciso que as coisas estejam bem para eu me sentir bem, mas eu preciso me portar de um jeito alinhado com os meus valores, que eu considero adequado nas crises. Então, os meus valores nas crises são muito coragem, sabedoria, lucidez, essa ousadia, inovação. Então, todas as vezes que eu me portei com coragem, com sabedoria, com lucidez numa crise, eu me senti muito bem em ser eu. E também, né, quando aconteceram as coisas boas, eu me senti muito bem quando eu olhei
e me percebi manifestando coragem, manifestando ousadia, manifestando inovação. Então, por exemplo, o dia da minha demissão no serviço público, ou até antes, o dia que eu comuniquei e abri o processo, né, administrativo para fazer a demissão. É um momento, de certa forma, de crise? É um momento de ruptura? Mas é aquele momento que ele me fez me sentir corajosa, me sentir ousada, me sentir sábia, me sentir lúcida. Então, percebam que as histórias, elas não precisam ser felizes ou tristes. E a maioria das histórias, na verdade, é mista, né? Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção para esses 3 momentos, tá? Na vida de vocês, em que vocês se sentiram assim. Uau, sabe? Que pessoa legal que eu sou. Nossa, como é bom ser eu, sabe? Porque na maioria das vezes a gente se sente muito insuficiente, muito inadequado, muito envergonhado de quem a gente é, né? E a gente tem inveja do outro. Então eu tô propondo para olhar para esses 3 momentos da vida, tá, gente? Pode ser infância, adolescência, idade adulta, o que vocês quiserem, tá? Pode ser ontem, pode ser 10 anos atrás, isso não importa. Mas eu tô atrás dessa sensação, tá, gente? E por que 3? Então, vamos lá. Então, vocês vão pausar, nós vamos pausar esse conteúdo depois, tá? Quem for ler depois vai fazer essas 3 histórias, que são homework. E aí, nós vamos dar um passo adiante, tá? E quem não conseguir acessar as 3 histórias? Chama um amigo, chama um familiar, chama uma pessoa próxima, essa do nós, quem sabe, né? E essa pessoa, às vezes, vai dizer pra você quando é que ela se orgulhou de você, ou quando é que ela considerou que você foi crucial, que você fez uma coisa muito importante na vida, assim, não precisa ser nada sobrenatural, não, gente, mas você se portar bem. Por exemplo, uma amiga estava me contando que antes ela dava muitas crises de pânico, por exemplo, em velório, e ela conseguiu ir a um velório e se portar, é um momento triste, é um momento de crise, mas ela conseguiu não ter crise de pânico e ainda se portou de uma forma tão centrada que ela conseguiu consolar os familiares, etc. Então percebam, isso é uma coisa muito legal, assim, você ter lucidez, você ter centramento, né? Especialmente nos momentos de crise, mas pode ser também no momento feliz. Alguém ganhou na Mega Sena e você se portou dessa ou dessa maneira e você se sentiu orgulho de você. Porque a gente sente vergonha, sente um monte de coisa ruim com a gente mesmo em vários momentos, mas eu quero 3 momentos em que eu fui foda, tá? E aí, então nós vamos fazer isso de uma forma subsequente, né? Não dá pra eu parar aqui pra gente fazer o exercício, assim, parar e fazer, porque isso vai precisar de mais atenção. Então isso vai ser dever de casa, mas aí eu já vou falar o que vocês vão fazer com essas histórias. Vocês vão reparar que essas 3 histórias, elas têm um eixo em comum. Então, por exemplo, o eixo das minhas histórias era essa gestão sábia e lúcida das crises. Então eu percebi que quando eu era corajosa, sábia, lúcida e às vezes ousada nas soluções, mas principalmente lúcida e sábia durante as crises, quando eu não me contaminava com o desespero do ambiente e quando eu conseguia manter a mente centrada e alinhada com a solução, eu me senti muito bem comigo mesma. Então, o que eu percebi? E você vai fazer a mesma coisa, você vai ter histórias diferentes das minhas, você vai ter elementos diferentes dos meus, mas você vai reparar que alguns elementos, palavras ou ideias nas suas 3 histórias, eles se repetem, tá? Que no meu caso era sabedoria, lucidez, isso se repete. Não deu certo com 3, faz 5, tá? Então, se por algum acaso 3 você não achar nada em comum, você achar que tá muito longe uma da outra, acrescenta mais 2 e aí você vai conseguir achar coisas em comum com essas histórias. E aí, gente, o que é essa coisa em comum? É uma coisa que você já é uma coisa que você já faz, é uma coisa que já está com você. Isso é propósito, tá? Então, reparem, não falei de nenhuma revelação, de nada surreal. Eu falei de você olhar para você mesmo no seu passado, naquele momento em que realmente uau na sua vida, que pode inclusive ter nem sido um momento bom, mas aquele momento uau. E nesse momento uau tá o seu propósito. Ele já tá, gente? É uma questão da gente colocar a luz. É claro que o meu propósito vai mudar, vai lapidar. Não é isso, a gente vai, à medida que o autoconhecimento vai aumentando,
a gente vai crescendo a nossa consciência do nosso propósito, a gente vai abraçando mais o nosso propósito, mas ele já está. E ele não é o propósito, olha o paradoxo, ele nos move para o futuro, mas o propósito ele é encontrado olhando para o passado. Então a gente olha para o passado para achar o propósito e o propósito ele nos levanta da cama todos os dias no presente e nos encaminha para o futuro. É ele que nos dá a energia, é ele que nos dá a vitalidade. E é aí que a gente vai buscar. Então reparem, nas histórias do seu passado, da sua vida normal, não é nada surreal, não é nada maluco, né? E a gente tem muitas coisas muito interessantes nas nossas vidas ordinárias, acontecem o extraordinário, coisas extraordinárias, mas a gente tem que saber olhar e tem que saber sentir o extraordinário no ordinário dos dias. E eu acho que olhar para o passado e tomar consciência desses momentos uau, em que eu me senti uau, né, leva a gente a uma consciência muito centrada do que é o nosso propósito. Última ideia do propósito, vocês vão perceber no final das contas, então. Então, meu propósito, tarefa 1, 3 histórias, não deu certo, chama um amigo, não deu certo, 5 histórias, e achar o eixo entre elas. E o eixo entre elas é o propósito. Uai, mas o seu propósito é coragem? É ousadia? É sabedoria? A sabedoria, a coragem, a ousadia, pra mim, me levantam da cama. E aí vocês vão perceber que esse propósito, ele não é só uma direção, um objetivo. O propósito, ele é um como, ele é um modo de fazer. Então, quando a gente fala que a gente está vivendo alinhado com o propósito, não é só que eu estou buscando o meu propósito, é que eu já estou vivendo o meu propósito. É uma coisa que já é e que eu estou aumentando, melhorando e mirando para o futuro. Mas já é. Então, percebam que o propósito, ele está mais relacionado ao como eu vivo do que exatamente ao que eu vivo. Então, eu vou agir com sabedoria, porque para mim a sabedoria, o conhecimento, a expansão, o crescimento são importantes. Então, eu vou agir das menores até as maiores coisas. Então, essas escolhas vão pautar a minha carreira, vão pautar a minha família, vão pautar também coisas pequenas, o que eu como, o que eu visto, todas as coisas pequenas ou grandes, o modo de fazer vai estar alinhado com isso que já existe, mas isso que também eu miro lá na frente. Percebo então que não é nada surreal, que todo mundo tem 3 ou 5 histórias na vida em que se orgulhou de si mesmo e se não conseguir, chama um amigo para ajudar e faz do amigo também, que vai ser muito legal. E a gente vai achar o eixo, e esse eixo, ele é o propósito, ele é o modo de fazer, ele é ao mesmo tempo, ele é uma coisa que já é, que foi e que ainda será, vai ser mais lapidada, vai ser mais desenvolvida, mas você acha seu eixo, e isso é muito legal, gente. Então eu acho que vale muito a pena. Vamos chegar aquecido, vamos chegar com o eixo no workshop Transição Sem Confusão, tá? Aí a gente vai usar esse eixo para fazer o passo a passo, fazer o mapa para nossa transição de carreira. Próxima live de aquecimento, não percam, tá? Entre no nosso grupo do WhatsApp, clica para participar do evento, que vai valer a pena, que nossa última live também vai ser muito, muito interessante, tá combinado? Então, vejo vocês nas lives e vejo vocês no workshop Transição Sem Confusão, tá? Para você que está insatisfeito com a sua carreira, para você que não sabe direito o que fazer, para você que acabou de se alinhar com o seu propósito, vem comigo que a gente vai trocar uma vida sem intenção por uma vida com intenção, tá bom? De uma vida sem essa chama interior para uma vida com essa chama interior, que vai fazer muita diferença. Um abraço e vejo vocês no workshop e nas lives de aquecimento.